começar então no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Gênesis 16, 7 diz: tendo-a achada o anjo do Senhor, veja que não é um anjo, é o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Versículo 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que numerosa não será contada. Versículo número 11: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Versículo número 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira de todos os seus irmãos. Versículo número 13: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Então começamos agora a entender um mistério que precisa de ser revelado. Quem é que estava falando com Agar? Porque ele disse o anjo do Senhor, e ela chamou de Deus. Então não é um anjo normal, era uma manifestação do próprio Deus. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: eu não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então tu és Deus que vê. Veja, Agar, quando percebeu quem era o anjo do Senhor, ela disse: tu és Deus. Vamos ver agora isto em Êxodo 3, 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe novamente o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não os consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque se a sarça não se queima. Por quê? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, que o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então veja, apareceu-lhe uma figura de um anjo, que ele entendeu que era o anjo do Senhor. Não era um anjo normal, conforme já estudamos aqui, era um anjo de Deus. Veja, assim como Agar disse: tu és Deus, agora o próprio Deus diz a Moisés: eu sou Deus. Então nós estamos aqui diante de uma revelação tremenda, porque na realidade nós estamos vendo o quê? E agora você vai começar a acompanhar isso, que era uma manifestação já antecipada de Cristo, porque só existe um Deus, que é Cristo. Nós chamamos a isto uma cristofania, ou uma teofania, ou uma parousia. O próprio Deus, numa figura angelical, aparece a Agar, aparece a Abraão, aparece a Moisés. Veja agora em Juízes 6, 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então nós estamos vendo aqui já 3 vezes que não era um anjo normal como os outros anjos, era o próprio Deus manifestando numa figura angelical. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa: isto é tão precioso, é tão glorioso. Eu tenho vivido estes últimos tempos assim num engajamento com estas verdades, porque eu lhe expliquei domingo, a igreja evangélica não fala disto.
A igreja evangélica é aficionada em demônios. Eles gostam dos demônios. Quando um pregador de uma dessas igrejas fala, demônio, pena verde, pomba branca, não sei o que, pilintra, ninguém pergunta onde é que está na Bíblia, porque o povo é aficionado pelo diabo e pelos demônios.